Vou falar um pouquinho para vocês, assim, uma coisa bem resumida, dar uma panorâmica geral sobre saúde mental, alguns passos para uma cura mental. A palavra cura é uma palavra meio perigosa, eu sei, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, existem várias formas da gente conceituar saúde mental. Às vezes é muito comum na igreja algumas pessoas fazem uma oração e na oração diz assim: Ah, Senhor Deus, nos dê a sua bênção, nos dê saúde física e saúde espiritual. Em nome de Jesus, amém. Bom, peraí, física e espiritual, mas e a mental? A mental é separado, né? Então, existem várias formas de a gente conceituar a saúde mental. Uma definição resumida de saúde mental poderia ser que saúde mental tem que ver com a capacidade ou habilidade da pessoa se relacionar bem com ela mesma e com os outros, né? Também trabalhar, estudar, ser útil para a sociedade e amar de forma madura as pessoas. Bom, então, quer dizer, resumindo, saúde mental, como a gente pode pensar que uma pessoa tem uma boa saúde mental? Primeiro de tudo, não tem ninguém que tem saúde mental 100%, ou seja, não existe nenhum ser humano que não tenha algum tipo de tristeza, alguns momentos, alguma angústia, alguma ansiedade. Isso acontece. Só conheço uma pessoa que era 100% mentalmente falando sadia, que se chama Jesus Cristo, na sua humanidade, quando viveu aqui, e, claro, eternamente. Todos nós temos algum tipo de luta, uns têm mais, outros têm menos. Alguns têm uma luta no período da vida, depois passa, fica bem. Então, é importante pensar que saúde mental, então, tem a ver com a capacidade de você conseguir trabalhar, você conseguir estudar, você ser útil para a sociedade, né? Amar de uma forma madura as pessoas. Então, muitas pessoas são dependentes de medicamentos psiquiátricos, eh, tranquilizantes, antidepressivos ou indutores de sono, né? Os principais medicamentos psiquiátricos são esses, né? Os calmantes, né? Os medicamentos para depressão, aqueles que induzem o sono, os soníferos, o estabilizador de humor e outros. Então, tem pessoas que são muito dependentes de medicamentos psiquiátricos e, claro, os medicamentos eles têm seu lugar, tem seu momento no tratamento de doenças mentais, mas temos que pensar de que os medicamentos não curam a causa do sofrimento. Os medicamentos psiquiátricos, eles vão no sintoma. Então, a pessoa tem um conflito importante mental que gera uma ansiedade excessiva, então toma um tranquilizante, o tranquilizante vai abaixar a ansiedade, mas essa ansiedade está sendo produzida por alguma coisa, algum comportamento, alguma tensão em algum relacionamento, algum trauma do passado e tal. Então, essas pessoas que são dependentes de medicamentos psiquiátricos, elas podem melhorar e adquirir saúde mental se praticarem alguns passos na própria consciência dela, né? E nas atitudes dela com ela mesma e para com outras pessoas. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Alguém disse que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e muito estresse é excesso de presente. Eu acho que existe alguma verdade nisso aí. Algumas pessoas deprimidas focalizam muito seus pensamentos conscientes e inconscientes nas perdas do passado. Então, ficam muito ligadas a esse passado. Já por outro lado, as pessoas muito ansiosas se concentram demais nos medos do futuro, em geral, né, com pensamentos que comumente as pessoas muitas pessoas ansiosas, elas usam muito a frase assim: ah, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro, e se tiver bala perdida, e se o motorista do ônibus dormir, e se meu filho não me ligar, e se tal. Então ficam muito preocupados com o que vai acontecer ali na frente. Já os estressados podem estar com uma carga de atividades e responsabilidade no presente que precisa ser aliviada. Então, é importante ao que sofre mentalmente lutar contra pensamentos de tristeza, de descontentamento, de desconfiança, de ansiedade e cultivar pensamentos de esperança, de simpatia, de amor equilibrado por si mesmo e pelos outros. Olha que eu falei amor equilibrado, né?
Então, é importante a pessoa que está sofrendo emocionalmente, seja crise de pânico, seja uma depressão, seja uma tristeza passageira, seja uma timidez excessiva, não se permitir ficar dependente de outra pessoa quanto à cura mental. Nenhum ser humano pode curar outro ser humano. Então, é importante não se submeter a qualquer técnica, mesmo tido como científica, se essa técnica, olha o que eu estou dizendo, se essa técnica te faz ficar submisso ao domínio de outra pessoa e instrumento passivo nas mãos dela. Então, a fonte de uma cura profunda não é um ser humano. Eu não estou dizendo que não vamos procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Eu estou dizendo que é, você precisando procurar um profissional de saúde mental, precisa procurar sim, mas vai trabalhando com a sua cabeça, vai pensando de que aquele profissional ali não tem toda a solução para você, né? Muitas vezes no meu consultório, eu parei de atender consultas desde janeiro de 2019, trabalhei 40 anos em consultório, mas parei para me dedicar a, como essa situação agora, né? Uma live, palestra, rádio, TV, jornal, revista. Eu escrevo para a revista Vida e Saúde já há muitos anos, no jornal da minha cidade natural, que é Nova Friburgo, na região serrana. Eu tenho ali uma coluna toda quinta-feira no jornal de maior circulação, já também mais de 30 anos. Então, apresento o programa na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo. Aliás, começou um programa novo aí na rádio, Novo Tempo, na rede de rádio, né? Que começou em setembro, na verdade, chama-se Equilíbrio. Então, de segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, o programa Equilíbrio, um programa rápido, 5 minutos, né? Chama-se Equilíbrio, segunda a sexta-feira, 8h30 da manhã, e repete ali 2 da tarde, e aos domingos, 2 da tarde. Você pode assistir os programas que eu já gravei na rádio, no site da rádio, novotempo.com/rádio. Então, é importante a gente entender de que, além da medicação, além de procurar uma ajuda profissional, os seres humanos eles têm o seu limite, mesmo os profissionais. Então, quando eu estava atendendo em consultório, é, eu geralmente, algumas vezes, falava para o paciente assim: olha, você está vendo aquela porta ali? Eu mostrava a porta do meu consultório. O mais importante para a sua saúde mental é o que você vai fazer daquela porta para fora, é o que você vai pensar, é como você vai lidar com as suas emoções, né? Não é o medicamento, não sou eu, né? É o que você vai fazer com aquilo que a gente trabalha aqui dentro do consultório, na psicoterapia. Claro, a medicação dá um pouquinho de empurrão, mas ela para os cristãos, eu costumo dizer que a medicação é o número 3, né, no tratamento. Número 1 é você e Deus. Número 2 é a psicoterapia. Número 3 é a medicação. Então, é importante cada um lembrar que Deus nos deu uma consciência, nos deu liberdade de escolha, nós temos inteligência, né? Nós podemos pensar, nós podemos aprender a lidar com emoções difíceis. Então, é possível aprender. Existe um trabalho a ser feito por cada pessoa que sofre emocionalmente, e esse trabalho não pode ser substituído pelo médico, pelo psicólogo, pelo conselheiro ou por medicamentos, mesmo os medicamentos naturais, né? Valeriana, passiflora, camomila, etc. Então, esse trabalho que cada um tem que fazer é olhar seus pensamentos, olhar seus sentimentos e analisar se eles têm base na realidade, se são coerentes, e decidir lutar contra aqueles pensamentos, contra aqueles sentimentos que são irrazoáveis, que não faz sentido, né? E que afundam a pessoa na ansiedade excessiva e na depressão, se essa pessoa deixar que esses pensamentos negativos, ruins, tomem conta da cabeça o tempo todo. Então, liberdade benéfica em saúde mental não é pensar, sentir e fazer o que você quer, mas é pensar, sentir e fazer o que produz bem-estar, o que produz serenidade, o que leva a uma vitória sobre o estado depressivo, né, o enfrentamento de compulsões e uma redução da ansiedade alta ou exagerada. Então, isso depende muito de onde a pessoa se concentra. A saúde mental depende muito do que a pessoa mais pensa, depende das escolhas que ela faz, né? Então, tem pessoas que têm muitos pensamentos trágicos, né? Isso é típico de pessoas com crise de pânico. Pessoas com crise de pânico, elas
geralmente tem muito pensamento de, ai, meu coração vai parar, ai, eu vou ter um infarto, ai, não vou conseguir respirar, ai, não vou... Então, qualquer sintomazinho do seu corpo, a gente pode voltar a falar disso depois, as pessoas que têm tendência à crise de pânico, qualquer sinal normal do seu corpo, sei lá, o coração acelerou um pouquinho, você deu uma corrida, né? Ou deu uma dorzinha na barriga, ai meu Deus, será que é um câncer? Ai meu Deus, será que eu vou infartar? Então, uma tendência de pensar de uma forma muito trágica. Isso, então, essa maneira de pensar trágica tem que ser trabalhada, tem que ser eliminada, tem que ser corrigida, senão o medicamento não vai conseguir mudar isso aí. Então, muitas vezes, pessoas que se sentem inválidas mentalmente, não consigo funcionar, não consigo trabalhar, não consigo melhorar, elas podem resistir à doença ao se recusar a se entregar a esse estado doentio e também evitando ficar sem fazer nada, né? Acreditando que os remédios vão resolver tudo. Então, cada um precisa enfrentar a sua dor e ter uma ocupação adequada às suas forças, né? Então, praticar atividade física ao ar livre, respirar profundamente, se expor à luz do sol cedo de manhã ou ao final da tarde, aqueles procedimentos naturais que a gente conhece como adventistas, né? Beber água pura ao longo do dia, evitar bebidas alcoólicas, usar uma alimentação mais próxima possível do vegetarianismo, tudo isso ajuda o corpo e o cérebro a funcionar melhor, a funcionarem melhor. Então, se a pessoa está sofrendo emocionalmente, eu não estou falando de coisa grave, né? Uma esquizofrenia, um surto maníaco da doença bipolar, eu estou falando das coisas mais amenas que as pessoas podem sofrer, né? Então é importante ela tomar uma atitude de fazer alguma coisa na vida que contribua para aliviar o sofrimento de outra pessoa, ao invés, né, em vez de ficar ociosa, trabalhando egoisticamente, que alguns, né, para o acúmulo de bens materiais. Então é importante não perder o tempo precioso com diversões fúteis, né? Também isso ajuda a saúde mental. Você tem uma coisa, tá, vai ter uma diversão, mas uma coisa mais produtiva, vamos dizer assim, uma coisa mais positiva. Quando acontecer alguma provação muito difícil na sua vida, em vez de ficar lamentando, praguejando e se amargurando, o melhor a ser feito em vez de se perguntar por que isso comigo, a pergunta melhor é o que eu posso aprender com isso? O que essa situação dolorosa está querendo me ensinar, né? A gente tem que abrir a mente para pensar nessas coisas. Então, é preciso realmente um esforço para mudar a corrente dos pensamentos de tristeza, de ansiedade, de preocupações excessivas. Mas é possível mudar. Claro, não é fácil isso, não é muito agradável, né? Você está pensando no que você pensa, né? Será que eu penso muito negativamente? Quais são os pensamentos que eu mais penso? Quais são os pensamentos que mais passam pela minha cabeça? A gente tem que fazer esse exercício, né? Pode ser cansativo, pode ser chato, pode ser desagradável. Claro, é muito mais fácil ir no médico, pegar a receita, vai à farmácia, compra remédio, toma, e aí, que bom, estou no zen, né? Tomei um Rivotril aqui, está ótimo, está tudo bem. Ei, mas espera aí, se os pensamentos permanecem negativos, então aquele medicamento não vai trocar esse pensamento, não, viu? Nenhum medicamento consegue fazer isso no lugar da pessoa, que ela tem que fazer para poder avaliar quais são os tipos de pensamento que mais tem e quais são as emoções que ela mais permite que aconteça na vida dela, para ver o que é positivo, o que não é, o que deve ser mudado, o que não deve ser mudado. Então, muito da felicidade, muito da recuperação emocional, muito do tratamento, muito da cura, eu estou usando palavras diferentes para a mesma coisa, quer dizer, muito do bem-estar mental de uma pessoa depende de fixar a mente em coisas animadoras, resistindo aos pensamentos trágicos, pessimistas, que levam à tristeza e ansiedade, né? Então, a pessoa pode, assim, eu ensino as pessoas, olha quanta coisa boa aconteceu na sua vida, seja grato por isso e fale de gratidão. Claro, durante um tratamento psicoterápico, tem momentos para a pessoa desabafar, para ela chorar, para ela expressar sua raiva, raiva da vida, raiva de Deus, raiva de quem está machucando, enfim. Então, a gente vai acolher essa pessoa, deixar ela falar, deixar desabafar, mas tem momentos que ela vai precisar interromper isso, porque já desabafou, já chorou o suficiente, já extravasou tudo, então agora vamos mudar a maneira de lidar com essa dor, né? Talvez
vai ser necessário alguns meses treinando, parar com pensamentos ansiosos, com pensamentos pessimistas ou depressivos e cultivar esperança, gratidão, bondade, que ajuda, né, a recuperar a saúde da mente quando você cultiva esse tipo de pensamento. Então, pode ser mais demorado para algumas pessoas, menos para outras, porque tem pessoas mais decididas, né? Quando a gente recebe no consultório, a gente pode receber duas pessoas com depressão no consultório. Uma vem ao consultório com depressão e diz: ah, não consigo nada, não vou conseguir melhorar, Deus me abandonou, a vida não faz sentido e tal, e ela não está muito pronta para poder sair desse quadro, né? E outra vem com depressão também e fala assim: olha, eu estou sofrendo, estou com tristeza, está muito ruim, sofri uma perda, mas eu sei que Deus vai me ajudar, e eu estou disposta a fazer o que é possível para receber ajuda e sair desse sofrimento, né? A mesma doença, mas com duas mentalidades diferentes. Então, a gente não apaga em poucas semanas, em poucos meses, as consequências de anos de tendência negativa de pensar e de sentir. Muitas vezes a pessoa vem ao consultório e ela já está há 15 anos só com uma tendência muito trágica de pensar, muito ansiosa de pensar, de viver, e ela quer, às vezes, resolver isso em um mês, em 3 consultas ou com 2 remédios, e aí não é assim, né? É, Claro, pode ter recaída, pois depressão é um tipo de sofrimento mental que tem recaída, mas a pessoa pode levantar e recomeçar com aquilo que ela já aprendeu, que sabe que a ajuda. Então, é importante acreditar na mudança que pode acontecer na mente da pessoa quando ela se dispõe realmente a trabalhar de maneira adequada para vencer o seu sofrimento mental. Se a pessoa realmente quer melhorar, ela vai melhorar ao praticar essas coisas que eu estou falando e outras que a gente vai falar um pouquinho mais aqui em seguida.